Boa noite, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esta mensagem que eu vou falar agora, está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, do verso 1 em diante. O anjo Gabriel apareceu para Daniel e disse para Daniel, Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Miguel, se nós for lá para Apocalipse capítulo 12, do verso 7 a 9, lá fala que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui, Miguel é uma referência da pessoa de Cristo Jesus, como Deus. Porque Cristo, esse nome Cristo Jesus, só teve validade a partir da encarnação, quando ele se fez homem. A palavra Cristo Jesus no grego quer dizer salvação, Salvador. Então é um nome provisório que foi dado para ele enquanto ele esteve aqui nessa terra. Porque ele salvou nós do nosso pecado. Mas o nome original dele é Miguel. Miguel quer dizer um como Deus, é um Deus, Jesus é divino. E aqui o anjo Gabriel fala para Daniel que Miguel vai se levantar nesse tempo. Mas que tempo? É no nosso tempo agora, amigos. Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Então é para o nosso tempo agora. E vocês querem saber, se vocês querem saber se é para o nosso tempo, a própria Bíblia responde. Veja o verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Tempo do fim. É o nosso tempo agora, meus irmãos, meus amigos. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Quando Daniel escreveu o livro, não era ainda o tempo do fim. Veja o verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O que dá para entender aqui que o anjo Gabriel disse para Daniel? Encerra as palavras desse livro, sela o livro até o tempo do fim. O que o anjo Gabriel quer dizer aqui, meus irmãos, é que o livro de Daniel só ia passar a ser compreendido no tempo do fim. Por isso que ele sela o livro, encerra as palavras. O que Deus está dizendo aqui é que as palavras do livro de Daniel só passaram a ser compreendidas no tempo do fim, depois de 1798, que o livro de Daniel passou a ser compreendido, então, pelo povo. E aqui, o saber se multiplicará. Aqui, e outras palavras dizia, a ciência se multiplicará. Aqui tem duas colocações. Aqui se refere mais ao saber da palavra de Deus. Aqui quer dizer que no final, que é agora no nosso tempo, o saber ia se multiplicar do conhecimento da palavra de Deus e principalmente do livro de Daniel. Mas também não deixa de ser da ciência desse nosso mundo que se multiplicou. Está muito mais do que multiplicada, meus amigos. Quantas vezes ela já aumentou a ciência? A tecnologia está muito avançada hoje. Mas aqui, o saber se multiplicará. Primeiro é da palavra de Deus, o livro de Daniel, que ia ser compreendido pelo povo depois de 1798. E também
o saber da tecnologia, da informática, está muito avançado hoje e todos nós sabemos disso. Então, meus amigos, o verso 5, então eu, Daniel, olhei, eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro. Daniel teve uma visão. O livro de Daniel, do capítulo 1 até o 6, é história. Mas do capítulo 7 até o 12 é profecia. Foi visão aqui que ele teve. Ele diz que olhou e viu em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro. Além do anjo Gabriel, ele olhou na visão e viu mais dois seres celestiais, um de um lado e outro do outro lado do rio. E o verso 6, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Esse homem vestido de linho era a própria pessoa de Jesus Cristo, antes de ser encarnado. O próprio Miguel, o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Um deles, um anjo, falou para o homem vestido de linho. O homem vestido de linho é uma referência de Cristo Jesus. Se nós for lá para o Apocalipse, capítulo 1, verso 13, 16, João viu Jesus vestido como sumo sacerdote, vestes talares. Então, vestes compridas, os sacerdotes no passado usavam vestes talares, vestes compridas. E aqui, um anjo que estava do lado do rio perguntou para o homem vestido de linho, que era o próprio Jesus, antes de se encarnar, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Porque o único que sabe quando se cumprirão essas maravilhas é o próprio Deus. Os anjos não sabem. Por isso que o anjo perguntou, que estava no lado do rio, para Jesus, que estava no outro lado: quando se cumprirão essas maravilhas? O homem vestido de linho era Jesus. Era uma referência de Apocalipse capítulo 1, verso 13 e 16, que o João teve uma visão e viu Jesus vestido como sumo sacerdote e vestes talares. Ouvi o homem vestido de linho, o verso 7, estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou para aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nos vídeos anteriores, eu já fiz mensagem, já coloquei, e nós já estudamos, quem visualizou essas mensagens, que um dia em profecia é como se fosse um ano. Um tempo é como se fosse um ano, 2 tempos, 3 anos, e a metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio em profecia, se for somar, cada ano ele tem 360 dias. E se você pegar em profecia cada dia pelo um ano, se você botar 3 anos e meio e somar na calculadora cada dia pelo um ano, isso dá 1.260 dias, que em profecia são anos. Jesus, o homem vestido de linho, falou para o anjo que estava do outro lado, falou, mas para Daniel ouvir. Seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se você for somar. Como eu falei, um ano, 12 meses de 30 dias, são 360 dias. Se você pegar 3 anos e meios e somar, vai dar 1.260 dias bem certinho. Coloque aí na calculadora e um dia em profecia, um ano, então 1.260 anos. Jesus falou para o anjo que estava do outro lado do rio. E isto será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1.260. Pega 3 anos e meio. Cada ano de 360 dias.
Quanto dá? Dá 1260 dias. E um dia em profecia é um ano, 1260 anos. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas cumprirão. Meus amigos, quando que acabou a destruição do poder do povo santo? Meus amigos, em 538, quando o papado assumiu a supremacia papal, ele exerceu a sua autoridade por 1260 anos, esse tempo aqui. E o povo de Deus foi destruído, foi perseguido, foi morto, teve que fugir para o deserto. É ali em Apocalipse 6 que diz que foi dado asas à mulher que fugisse para o deserto, que voasse, asas de águia. A igreja tem que fugir rapidamente, fora da vista da serpente. Lá em Apocalipse 12 eu já fiz essa mensagem. No capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão. A mulher em profecia, a igreja, e o dragão é Satanás. A perseguição terminou em 1798. Olha só, vão analisando as coisas. 1798, aí atrás, pertinho de nós, acabou essa perseguição quando o Papa foi preso por Napoleão Bonaparte, quando a França rejeitou a religião católica, protestou. Napoleão Bonaparte mandou um exército entrar em Roma e prender o Papa e levar preso para a França, onde morreu no próximo ano. Acabou o exercício papal, acabou a supremacia papal. Então, 1798, o que diz? O homem vestido de linho, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, antes de ser encarnado, o que ele diz? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Acabou já em 1798 a supremacia papal. Mas vamos seguir, vão analisando, que vocês vão entender que tempo nós temos vivendo. No finzinho, meus irmãos, nós temos nos últimos, nós temos nas unhas da estátua de Daniel, do capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Nós temos nas unhas da estátua de Nabucodonosor, de Daniel, capítulo 2. Ao verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Daniel ouviu, o homem vestido de linho disse, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, essas coisas se cumprirão. Não é fácil entender na primeira vista, amigos. Jesus falou aquilo, o homem vestido de linho falou aquilo, mas até nós também não ia entender, porque ele ficou pensando, mas nem ele não entendia o que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Hoje nós temos o privilégio de entender muita coisa que os profetas do passado, que eles mesmos escreviam a Bíblia e não compreenderam. Hoje nós temos o privilégio de entender. Um povo muito privilegiado nós somos, mas também de uma grande responsabilidade. Eu ouvi, porém não entendi. Então diz, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ao verso 9 ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O que o homem vestido de linho, que era o próprio Jesus, o próprio Deus, disse para Daniel? Não adianta, Daniel, não vai se cumprir nos teus dias. Não é para a tua época, é para o tempo do fim. Não adianta eu querer te explicar, tu não vai entender. Ó, o verso 9, vai Daniel, vai. Porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Não está dizendo que estariam seladas para sempre, mas até o tempo do fim, até o nosso tempo hoje. O livro de Daniel, amigos, ele passou a ser entendido depois de 1798, depois do que começou o tempo do fim. Alguém pode estar perguntando,
Mas como é que você sabe que foi em 1798 o tempo do fim que começou? Amigos, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 1260 anos, começou no ano 538, quando o Papa assumiu a supremacia. Se você for um estudante no colégio, nos livros de história, tem relatado isso aí, nos livros de história. Acabou o poder papal em 1798 e a Bíblia está sendo clara aqui, ó, o homem vestido de linho, que é o próprio Deus, gritou lá do outro lado do rio e disse: quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. 1260 anos, 538 a 1798. E o verso 10, o homem vestido de linho continua falando do outro lado do rio, na visão. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O que Jesus, o homem vestido de linho, estava dizendo para Daniel, do outro lado do rio? Os perversos não vão entender a minha palavra, mas os sábios entenderão. Quem é que é o sábio? Sábio é aquele que teme o Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Sábio não é o advogado, o juiz, o magistrado. Sábio é aquele que aceitou Jesus como Salvador. Deus vai dar essa revelação de sua palavra. Já deu e está dando. Basta nós querer. O verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, exposta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Amigos, em 508 o Papa começou, o poder papal começou a se manifestar para assumir o poder. Ele levou 30 anos para assumir o poder. Se nós pegar 508 bem certinho, com os 1290 dias, onde é que nós vamos chegar? Soma para você ver aonde que nós vai chegar. Haverá ainda 1290 dias. 1798 nós vamos chegar. Se nós pegar 508, se nós pegar 508 e acrescentar 1290 dias, nós vamos chegar em 1798. Olha o verso 12. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. É uma sequência. Se você pegar o 508 e acrescentar dias, é ano. Se você acrescentar do ano 508, depois de Cristo, e botar mais 1335 anos, que aqui fala dias, mas é anos, nós vamos chegar em 1843, pertinho da profecia de Daniel 8,14. Amigos, a Bíblia não falha. A Bíblia não falha. Bem-aventurado quer dizer o que espera e chega até 1335 dias. O que o homem de linho estava dizendo para Daniel? Feliz aquelas pessoas que depois de 1844 me aceitar como Salvador. Vão passar a entender o livro de Daniel, as profecias de Daniel vão passar a ser entendidas. É isso que está dizendo o verso 12. Bem-aventurado quer dizer bem-vindo, feliz. Feliz são aqueles que vão conhecer a minha palavra depois de 1844. É isso que quer dizer. Pega 508
e soma mais 1335 em cima, quanto é que dá? Vai dar lá no finalzinho de 1843. Aí você pode pensar, mas o que que tem lá nessa data? Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Cristo passou a oficiar no lugar santíssimo. O juízo investigativo começou em 1844. Bem-aventurado é aqueles que conheceram a palavra do Senhor a partir de 1844. Não estou dizendo que os outros não são bem-aventurados, mas a revelação de toda a palavra, e principalmente do livro de Daniel, iam ser entendida a partir dessa data. Por isso que diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Mas como é que podemos fazer essa soma? Acrescenta em cima do ano 508 depois de Cristo, que nós vamos chegar nos meados, no final de 1843. 1844, que deu o grande desapontamento de Guilherme Miller e os Milleritas, o movimento, que achavam que Jesus voltava nessa data, porque erraram, a data estava certa, mas erraram o evento, não era a volta de Jesus. Eles acharam que o Daniel 8,14, de 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Eles acharam que era a terra, que era a volta de Jesus, mas não era. O evento, a data estava certa, mas o evento estava errado. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e começou o juízo investigativo. Então aqui está bem clara. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, verso 11, posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Amigos, qual é a abominação asoladora? Foi em 538, quando o Papa assumiu a supremacia papal. Ele tirou o sacrifício diário, que sacrifício diário o quê? A intercessão de Cristo por nós. Ele baniu, o papado baniu. Ele se colocou no lugar de Cristo. É isso, o sacrifício diário. Adoração que era feita para Cristo Jesus, ele assumiu aquela supremacia, ele assumiu, aceitando a adoração, perdoando o pecado, garantindo lugar no céu para as pessoas, cadeiras no céu, comprando com mentira, vendendo lugar no céu para as pessoas com mentira. O sacrifício diário, qual é que é o sacrifício diário? No Antigo Testamento, que era oferecido um cordeiro de manhã e outra tarde, apontando para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sacrifício diário, a intercessão de Cristo no santuário celestial por nós. Ele aboliu. Como que ele aboliu? Ele começou a se colocar no lugar de Jesus, perdoando pecados, vendendo lugar no céu. É triste, meus amigos, mas é triste para aqueles que não querem entender e se render à vontade do Senhor. Veja o verso 13 para finalizar. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias se levantarás para receber a tua herança. Fim dos dias. Quando Jesus voltar daqui um pouquinho, daqui uns dias. Volta de Jesus não está longe, meus irmãos. Está bem pertinho. Está mais perto que nós imaginávamos. Quando Jesus voltar, Daniel vai se levantar para receber a sua herança. Aqui está mais uma prova, amigo, nesse verso 13.
Quando a pessoa morre, não vai para o céu, não vai para o inferno. O inferno, a palavra inferno quer dizer sepultura, lugar de escuridão, lugar de trevas. Pode ver o verso 3. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Vai para a sepultura. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Te levantarás da onde? Do pó da terra, amigo. Daniel não foi para o céu, nem para o inferno. Daniel está na sepultura, inferno. Ele quer dizer lugar de escuridão. É a sepultura que é o inferno. Entenderam, meus amigos? Não existe um inferno de fogo queimando. Isso aí é invenção maligna. Outra coisa, Daniel também era um homem de Deus. A Bíblia diz que Daniel era muito amado por Deus. Nem para o céu ele não foi também. Aqui está claro no verso 13. Pois tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. O que Deus está dizendo? Tu vai morrer daqui uns dias, tu já está velho. Daniel morreu aproximadamente com 90 anos, ele já estava velho quando recebeu essa profecia aqui do livro dele. Ele já estava velhinho. E o anjo Gabriel diz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua recompensa. Daniel está dormindo na sepultura, está descansando. Ele não foi para o céu, ele não foi para o purgatório, ele não foi para o inferno, ele está na sepultura. Inferno quer dizer sepultura. Mas a promessa para Daniel e para mim e para você também, que seguimos a Jesus. Ao fim dos dias te levantarás. Deus diz lá em 2 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ao soar a voz do arcanjo, ao ouvir a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Se alguém de nós vier a descansar antes de Cristo voltar, mas se nós, ouvindo a voz do arcanjo, que diz lá, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Arcanjo é uma referência a Cristo Jesus, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é um nome dado a Cristo Jesus, o Deus Miguel. Meus amados, se alguém de nós vier a descansar antes de Cristo voltar, tem a promessa da ressurreição. Ouvir a voz do arcanjo, que é Jesus, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados num olhar e piscar de olho e seremos levados vivos para um encontro com o Senhor nos ares. Vai ter pessoas vivas, cristãos vivos por ocasião da volta de Jesus. Não vão passar pela morte, mas vão ser transformados num olhar e piscar de olho. E subirão junto com os que foram ressuscitados para o encontro com o Senhor nos ares e para viver eternamente junto com o Senhor. O tempo do fim começou em 1798 e vai encerrar quando Cristo Jesus voltar na nuvem do céu. Que Deus nos abençoe até o nosso próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.